Professor Eduardo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Todos já encontraram? Amém? Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amém? Eu quero perguntar para você, quem aqui está precisando viver um milagre? Amém? Amém? Diga: eu estou. Eu cheguei aqui hoje, aí estava a Cíntia, a Amanda sentada ali no canto, e as duas estão rindo. E a gente sempre ri da nossa situação, dos nossos casos, né, a gente faz piada com a gente mesmo, né? E aí eu cheguei e falei: e aí, amigas, qual a boa nova de hoje, né? Aí elas contando as situações, de matrícula, de material, de conta, de não sei o quê, que é sobre isso que mãe, esposa, uma pessoa normal conversa, né? Aí a gente conversando e tal, falei: gente, deixa eu contar um testemunho pra vocês. Hoje, dia 20, eu chamei Isabel e Abraão lá na cozinha e falei com eles assim: meus filhos, eu tenho que dar um testemunho para vocês. Eu paguei a conta de luz, para a glória de Deus. Aí a Isabel virou para mim: para a glória de Deus. Aí nós começamos a rir e eu falei assim: eu não paguei uma não, eu paguei as 3, porque não deu tempo da Semig cortar, para a glória de Deus. Eu já paguei novembro, eu já paguei dezembro, eu já paguei janeiro, para a glória de Deus. E a gente rindo ali, porque essa é uma situação cotidiana, corriqueira, né? Quem aqui não está lá com uma conta que você fala: Senhor, para a glória de Deus, isso aqui vai acontecer, é normal. É desesperador, é humilhante? Não, gente. Todos nós estamos vivendo num mundo onde o caos financeiro é gigante. Se você tem de sobra hoje, faça essa sobra multiplicar. Porque a maioria das pessoas não está vivendo nem com o suficiente, está vivendo na escassez. Porque a gente tem 3 níveis: a falta, o equilíbrio e a sobra. O ideal é viver o quê? Na sobra. Muita gente está vivendo o quê? No 0 a 0. Mas a maioria está vivendo no Deus nos acuda, na escassez. Se eu perguntar aqui para você: você precisa de um milagre financeiro hoje? Você vai falar: claro que eu preciso. Você precisa trocar seu fogão, que tem 4 bocas, mas está mudo, não fala mais, não esquenta mais, o forno não funciona, a boca está lá entupida, você coloca a panela fica toda preta embaixo e o fogo fica... né? Você precisa trocar sua geladeira, que está lá amarrada com arame em volta, a borracha não funciona. Você precisa trocar seu colchão, que você deita de um lado, a pessoa é alçapada do outro lado, que está lá escorada com tijolo. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Só que a Bíblia, ela nos encoraja a sermos pessoas de atitude. Não adianta ficar olhando a situação e chorando. Não adianta ficar olhando a situação e lamentando. Não adianta ficar olhando a situação e falando assim: com o Bolsonaro estava difícil, agora com o Lula. Ou falar: não, com o Bolsonaro estava difícil, mas com o Lula vai melhorar. Gente, o presidente do Brasil não vai mudar a sua atitude, não vai mudar o seu pensamento. O que tem que mudar é aqui, ó. O que tem que mudar é como você olha para a situação. A Bíblia diz assim, ó: lança seu pão sobre as águas e confia. Deixe o seu pão embora sem você olhar, sem você saber, sem você controlar, porque daqui uns dias você vai achar. A Bíblia diz: olha, você não sabe para onde o vento vai soprar, mas confie, porque aquele que dá direção ao vento, aquele que dá direção às nuvens, é Ele que está cuidando de você. A Bíblia diz: olha, você pega o que você tem, divide com 6, divide com 7, divide com 8. Sabe por que a Bíblia manda, mesmo em tempo de crise, você semear, você abençoar? Porque, diga comigo, quem planta,
colhe. Quem planta, colhe. Eu sabia que eu ia poder contar isso para vocês um dia, mas foi até muito rápido. Ontem nós estávamos em casa e férias escolares, para quem tem filho, é uma benção. Porque as crianças, elas comem o dia inteiro. E elas querem fazer coisas o dia inteiro. E aí o Abraão e a Isabel, a gente está entediado, a gente está entediado, a gente está entediado, a gente está entediado, a gente está entediado. A gente está com fome, a gente está entediado, a gente está com fome, é isso o dia inteiro. E aí a Tati estava lá em casa, e aí o Sérgio falou assim, já sei, eu tenho desconto do cinema, vamos no cinema ver Avatar? Aí eu falei, vamos. Aí o Sérgio, como bom pai, fez janta, fez sanduíche, empanturrou as crianças de comida pra gente sair. Porque a gente ia no cinema. Aí chegamos lá pra ver Avatar, lá no shopping. E aí compramos os ingressos, e aí as crianças assim, eu quero pipoca. Gente, pipoca no cinema não é de Deus, não. Aí eu olhei, R$40 o negócio lá. Eu falei, não, com R$40 eu faço a compra, que é isso? Falei, vamos na loja americana. Aí fomos na loja americana. Aí eu falei com o Abraão, olha, você pega um biscoito e uma bebida. Falei com a Bebel, você pega um negócio, uma bebida, e eu vou pegar um biscoito e um chocolate, uma bebida e um chocolate. Aí pegamos lá e tal. A Isabel foi e pegou uma lata de Pringles, porque criança tem um encantamento por Pringles e Doritos e essas coisas que é tudo caro, né? Mas estava em promoção, tudo bem, ela pegou. Gente, nós sentamos na cadeira. A Isabel fez assim com a lata de Pringles. A hora que ela arrancou o lacre, foi aquela carreira de batata assim, ó. E tuf, no chão. Tudo no chão. Ela olhou e falou assim, não sobrou nenhuma no pote. Aí eu falei, e agora? Ela, o chão tá limpo. E pegou do chão e enfiou na lata de novo. Aí ela tá lá, não tem problema, né? Alguém limpou esse chão. Eu falei, você já comeu coisa pior? Pode comer. Deus guarda, né? Quem te guarda não dorme, pode comer. E aí ela comendo a batata e eu ajudando a comer, que eu falei, qualquer coisa dá diarreia na família inteira, né? Não vai dar só nela. E aí a gente ajudando a comer, ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, eu queria mesmo era pipoca. Aí eu olhei pra ela e falei assim, minha filha, só se Deus fizer chover pipoca. Aí ela olhou, comendo a batatinha. E o filme ela pegando. Gente, nisso vem um casal e senta atrás da gente. E o cara tava tão feliz de ver Avatar que ele tava sonso. E aí ele veio com aquele negócio desse tamanho de pipoca pra sentar exatamente atrás da gente. E assim, tava eu, a Isabel e o Sérgio, depois a Tati, o Abraão. O cara tropeçou a hora que ele foi sentar e o balde caiu inteirinho em cima da nossa cabeça. E caiu na cadeira. A Isabel, aí o cara, a pipoca, aí a mulher, R$40! Aí a Isabel, viu mamãe? Deus faz chover pipoca. O meu Deus faz chover pipoca. E a gente arrumou uma risaiada, mas a gente arrumou uma risaiada. E ela pegava a pipoca na blusa do Sérgio, ela pegava a pipoca no gogó do Sérgio, ela pegava a pipoca na cadeira. E nós comemos a pipoca do moço tudo, que ele não podia comer, porque tinha caído na gente, era nosso, que era o meu quintal, é meu, né? Aí a gente comendo pipoca, eu comi batatinha, comi pipoca, meu Deus, vai chover pipoca, meu Deus, vai chover pipoca. E naquele momento eu entendi uma coisa tão simples, situações que acontecem assim corriqueiras, mas você vê assim, comeu pipoca? Comeu. Deus muitas vezes prova para nós que Ele está conosco. Esses dias eu desci para ir ao médico com o Abraão e eu estava ministrando para ele no carro, porque quando eu fico sozinha eu com ele, né? Com eles. E aí a gente conversando no carro, eu falei, filho, pro ano que vem a gente precisa de muitos milagres, pro ano que vem a gente precisa de provisão, pro ano que vem a gente precisa disso. E a gente falando, ele, o que a gente precisa? A gente precisa de um milagre. A gente precisa de um milagre. Ele, mas o que precisa por um milagre? Eu falei, paciência. Milagre vem quando nós temos fé e paciência. Aí ele assim, né, mas é difícil esperar, né, mamãe? Porque a gente sempre quer dar um jeito nas coisas. Aí eu falei assim, então nós vamos orar a Deus e pedir um milagre. O milagre da gente saber esperar, da gente saber confiar, da gente saber pedir. E Deus vai fazer. E aí nós estávamos ali na Rio Branco.
E a hora que eu parei o carro no sinal, veio um menininho com a balinha de Mentos. E o Abraão adora Mentos. Eu tinha R$2. Aí eu fui e falei assim, me dá uma bala dessa aí. A hora que o moço me entrega a caixinha, tinha uma mensagem: aprenda a esperar e confiar que o milagre vem. Aí o Abraão: Deus não demora para responder. E eu vi ali o cuidado de Deus. Nesse tempo todo que eu fiquei em casa, que pode não parecer muito, mas para quem fica é uma eternidade, todas as vezes que eu ia orar, o Senhor falava comigo: espera, 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 porque Ele me conhece. Eu sou uma pessoa ligada no 220. Eu falo manso assim, mas eu não sou calma e eu não sou parada. Eu sou muito agitada e sou brava. Mas nesse tempo todo o Senhor me travou, me paralisou, me freou. Eu tinha coisas marcadas, eu tinha compromissos marcados, que eu tive que desmarcar, que eu tive que desfazer. Eu tinha planos, eu tinha muita coisa para fazer, e de repente Deus me freou de uma forma que eu não imaginei. Mas Deus me freou para me ensinar a ouvir, esperar e confiar. E nesse tempo que eu estive em casa, eu fiz muitas semeaduras. Semeaduras pessoais, semeaduras na vida de outras pessoas, semeaduras na vida da minha família, semeaduras na vida, no meu relacionamento com o meu marido, com os meus filhos, semeaduras no reino de Deus, e todas elas estão plantadas. Algumas eu já vejo germinando, outras eu já vejo apontando a primeira folhinha, e outras ainda darão fruto ao seu tempo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, não só nesse texto, mas de capa a capa, não olhe as adversidades. Você está precisando vender, você está precisando abrir o seu negócio, você está precisando prosperar. Para de olhar para aquilo para aquilo que é lógico. Porque a fé, ela é racional, mas ela não é lógica. A vida com Deus é uma vida racional, porque você pensa, você tem o seu intelecto, você tem um raciocínio, você tem uma linha de raciocínio. Mas ela não é lógica. Servir a Deus não é lógico. Servir a Deus é loucura, é doideira, é vida louca. Servir a Deus é para quem é corajoso, é para quem não é preguiçoso. Servir a Deus é para quem fala que vai dar certo, porque sabe que vai dar certo. Agindo Deus, quem impedirá? Há semeaduras que você precisa aprender a fazer. Há semeaduras que você precisa voltar a fazer. Há sementes que você precisa resgatar. Para pensar, você que está aqui, quantas vezes você já fez loucuras assim de semeaduras, de propósito com Deus, de oferta, sabe? Quantas vezes Deus falou com você, faz, e você amarrou, você segurou, você duvidou. E nisso quantas coisas foram entrando no seu coração. Se você fica olhando para as nuvens, se você fica olhando para o vento, se você fica olhando se vai chover, se vai fazer sol, o tempo vai passar e você não vai receber nada. A Bíblia diz que nos últimos dias, os dias seriam o quê? Encurtados. Gente, amanheceu e já está de noite. Hoje já é dia 20 de dezembro. Esses dias nós estávamos lá no centro social no dia 7 de setembro. Passou assim, Passou assim. As férias dos meninos acabaram, já acabou o ano de novo, eles já estão de férias de novo. Passou assim. Esses dias eu estava ganhando a Isabel, essa menina já vai fazer 6 anos, já está lendo e escrevendo. Passou assim. O tempo passa muito rápido. O que você faz com esse tempo que passa rápido? Se há em você um sonho, corra atrás desse sonho. Mas assim, não pensa não. O que você vai precisar para fazer esse sonho? É faxina? Faça. É varrer rua? Varra. É capinar um quintal? Capina. É descer um nível aí no seu orgulho, na sua vida? Desça. É mudar de casa? Mude. É vender seu carro e andar a pé? Venda e anda a pé. Sabe? É mudar o jeito que você se veste? Mude, baixa o nível. Mas, sabe? Seja ousado. Seja ousado. Lança o seu pão sobre as águas e para de querer ver onde ele vai. Deixa que Deus leva. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus conduz. Porque a Bíblia diz que depois de um tempo você vai achar ele. A Bíblia diz que depois de um tempo você achará. A Bíblia diz, olha, não pare de semear na vida de ninguém. Não pare de semear, não pare de plantar num tempo de crise. Sabe, domingo Abraão disse uma coisa pelo culto da manhã. E é uma verdade que ele sempre diz. Nós temos que entender que a oferta é como agricultura. Nós não plantamos porque a terra precisa. Nós plantamos porque nós precisamos.
Você não planta couve porque a terra precisa de um pé de couve. Você planta couve porque você gosta de couve e vai comer. Você não planta laranja, limão e cuida daquela plantinha, cuida daquela mudinha, esse anos e tempos, porque a terra precisa de um pé de limão. Não, porque você quer plantar e colher e tomar uma limonada geladinha e falar, foi o que eu plantei, foi aquilo que eu escolhi fazer. Então você precisa entender que as suas sementes precisam descer até a terra. Comece a olhar para a sua vida. Comece a olhar para a vida de pessoas que te inspiram, que são generosas, que são semeadoras. E aqui eu vou pegar um gancho para os solteiros. A primeira coisa que você tem que olhar na vida de uma pessoa que você quer, tá afim, é se ela é de Deus. E nesse é de Deus tem muita coisa, mas eu vou me ater a uma só. Se o menino que você gosta não é dizimista e não é ofertante, cai fora. Porque se ele não é fiel a Deus, ele não vai ser fiel a mais ninguém. Se a menina que você gosta não é dizimista, não é ofertante, sai fora. Porque mulher avarenta traz desgraça para uma casa. Mulher infiel é a vergonha da sua família. Se ela não é fiel com o Senhor, se ela não é generosa, como que ela vai administrar a sua casa e fazê-la progredir? Cai fora. Mas para nós que já somos casados, o que nos resta é o quê? Semear. E plantar. E fazer com que a nossa casa seja abençoada. Com que a sua vida seja abençoada. Se você ainda não é dizimista, toma vergonha diante de Deus. E fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa de compromisso contigo. Não é por causa da terra. Não é por causa da igreja. É por minha causa, é por sua causa. Eu não sou dizimista por causa da casa da bênção, da igreja. Eu não sou ofertante por causa da casa da bênção, da igreja. Apesar de que eu fico muito feliz de poder fazer tudo o que eu posso fazer para que esse lugar seja um lugar agradável, bom, próspero, rico, cheiroso, lindo. Porque é a minha casa. Mas eu não faço ofertas e dízimos diante de Deus por causa desta igreja. Eu faço por causa do meu amor e da minha fidelidade ao Senhor. Então está na hora de você se comprometer a ser um homem ou uma mulher de princípios, de valores, de semeaduras. E eu quero convidar você que vai consagrar nessa noite o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto, a sua oferta especial. Pessoas que ainda estão trazendo o seu voto aí do final do ano. Você que precisa de cartão, de passar o seu cartão. Tem o Ellerson tá ali, a Maria Helena tá ali. Você que precisa de envelope, levante a sua mão. E alguém vai entregar para você. Faça isso por você. O agricultor faz por ele. A terra sempre vai germinar. Mas que você seja aquele que planta nessa terra. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Estenda suas mãos para cá, meu Deus. Graças nós te damos, Pai, pelas ofertas, pelos dízimos, por toda a fidelidade, semeadura do teu povo nessa noite. Meu Pai, que a semente encontre a boa terra que é o Senhor. Meu Deus, que este ato, Senhor, de lealdade, de fidelidade, de amor, de respeito, de devoção ao Senhor, que são os nossos dízimos e as nossas ofertas, encontrem no Senhor a resposta para um milagre. Meu Deus, seja um milagre financeiro, seja um milagre familiar. Meu Deus, a
aquele que obedece é abençoado, assim diz a tua palavra. A obediência gera bênção. Quando o Senhor diz: trazei todos os dízimos, trazei todas as ofertas, e nós fazemos, essa bênção de obediência alcança todas as áreas da nossa vida. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, toma o teu povo, Pai, supre o teu povo, abençoa o teu povo, levanta o teu povo, meu Deus, e que essas ofertas, Pai, possam ser bem usadas, bem administradas na tua casa, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, é o mesmo texto que a nossa pastora pregou na terça-feira passada. Gênesis 3:1 diz assim: ora, deixa eu abrir minha versão aqui no celular, que eu estou com uma outra versão de papel, mas é porque eu não gosto de ler Bíblia no celular. Diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. E ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela, porque se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. Ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí ela apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? E o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Amém? Eu já li esse texto inúmeras vezes. Já ministrei esse texto em congresso de jovens, de casais, de louvor e adoração. Mas semana passada, quando a pastora Vânia começou a ministrar esse texto, acendeu uma nova luz na minha mente. E foi o texto que eu meditei durante a semana, durante todo o tempo. E eu queria perguntar, e é uma pergunta que é retórica, né? Você mesmo vai te dar aí essa resposta. Quantas atribuições, quantas petições, quantas coisas, quantos desejos existem dentro de nós? A gente está numa época muito propícia para fazer lista, né? Eu não sei se você já fez a sua lista de desejos para 2023. Quando a gente é criança, naquela ilusão de filme, de coisa, a gente vai lá e faz uma lista do Papai Noel. Eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu quero ganhar aquilo outro, eu desejo aquilo outro. E à medida que a gente vai crescendo, os presentes se tornam atitudes. Olha, eu quero fazer isso, eu quero ir naquele lugar, eu quero mudar nisso, eu desejo isso, eu quero isso. Ou quando são presentes, os presentes ficam mais caros, né? O que é Barbie vira Botox, o que é Hot Wheels vira uma moto, vira um carro, né? O que é lá uma cozinha vira um fogão, uma geladeira, uma lava-louça, uma máquina de lavar nova. E a gente vai mudando a forma de pensar e a forma de desejar as coisas. Isso é normal. Nós somos feitos de desejo.
Inclusive o desejo foi um bom ingrediente que nos gerou. O seu pai desejou sua mãe desejou o seu pai. Houve ali uma química, houve ali uma fusão, um Beyblade, e você nasceu dessa fusão, né? Desse desejo. É assim que eu explico pro meu filho, um Beyblade, entendeu? Uma fusão. E nós fomos gerados através de um desejo. O desejo de ser pai, o desejo de ser mãe, o desejo de ter uma família com aquele homem, ter uma família com aquela mulher. E nós somos resultados do plano de Deus através de um desejo. O ser humano, as pessoas são lotadas de desejo, né? Eu tenho uma amiga que tem o desejo de ser rica. E isso é veemente. Todas as vezes, o que você quer para 2022? Quero ser rica. O que você quer para 2023? Eu quero ser rica. E ela está bem mais próxima deste desejo em nome de Jesus, né? Eu falei com ela que eu quero uma amiga rica, com casa na praia, com casa no campo, para uma amizade assim, sincera. Mas é um desejo mesmo, porque merece mesmo. Mas nós somos cheios de desejos. Aquele que se casou tem desejo de ter sua casa própria, se ainda não tem. Aquele que está montando a sua casa, olha para aquela cortina debaixo do armário. Desejo simples. Quero um armário aqui. Quero colocar um armário debaixo dessa pia do banheiro. Quero trocar minha cama. Eu quero tirar carteira de motorista, carteira de moto, carteira de carro. Eu quero fazer um curso, quero fazer uma faculdade, quero fazer um cursinho. Quero aprender novos idiomas. Eu quero viajar. Eu quero casar na igreja, né? Quero fazer uma festa maravilhosa. Que bom, né? Que bom festa de casamento, né? Comida. Aí eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nós somos cheios de desejos. São desejos e a maioria deles é bom. Porque os desejos, eles nos movem. Porque eu desejei, eu me movi. E esse movimento, esse desejo gerou algo. Fez algo, resultou em algo. Mas a Bíblia fala sobre os bons desejos. E a Bíblia também fala sobre os maus desejos. A Bíblia fala sobre pessoas que provocam bons desejos em você. E a Bíblia também fala em pessoas que provocam maus desejos em você. Leia o Salmo 1 todos os dias. A Bíblia fala em lugares onde os seus desejos vão ser santificados e lugares onde os seus desejos vão ser profanados. A Bíblia fala sobre um relacionamento com Deus que é desejoso só por querer algo dele, ou a Bíblia também fala sobre um relacionamento com Deus onde o seu desejo é ter mais dele, ter mais do reino dele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E achar o equilíbrio entre esses desejos é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E muitas pessoas, e a maioria delas, não está disposta a pagar o preço para achar esse equilíbrio. Porque isso custa vida com Deus. Isso custa baixar a guarda, ouvir Deus, se aquietar, não fazer, não colocar a mão. Havia um desejo em Sara de ser mãe. Havia um desejo em Sara de ter um filho. E o desejo dela era tão grande, tão grande, tão grande, que ela vira para as empregadas e fala: dorme com meu marido? Gente, dorme com meu marido, faz um filho com ele, faz um cafunézinho nele, dá o golpe da barriga nele lá, faz um filhozinho com Abraão, porque daí a gente vai compartilhar esse filho. Uma outra personagem havia um desejo tão grande, tão grande, tão grande em Raquel de ser mãe, que todas as outras mulheres em volta dela estavam ali, deitando com o marido dela. As esposas aqui concordam com isso? Olhou torto, a gente já enfia a mão, né? Vai deitar com o meu marido. Não. Mas são desejos tortos, desejos distorcidos. O seu desejo de ser mãe é tão grande que você quer ter um filho a qualquer custo. O seu desejo de servir a Deus é tão grande, mas tão distorcido, que você quer crescer na vida com Deus a qualquer preço, em cima de qualquer pessoa, em cima de qualquer jeito. O seu desejo de ter uma empresa é tão grande, mas tão grande, que você vai pisotear pessoas, que você vai roubar, que você vai trapacear, que você vai usurpar, que você vai fazer coisas ilícitas para que esse desejo se torne realidade. Aí você vai falar para mim: não. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos. Os nossos desejos nos tiram
da vida com Deus para nos levar a uma vida de facilidades. Adão e Eva, no texto que nós lemos, eles estavam no jardim. O jardim era o lugar perfeito, o jardim era o lugar ideal, o jardim era climatizado, o jardim tinha tudo que eles precisavam, eles não tinham falta de nada ali. Ah, mas eles não tinham lá, mas não existia na época. Então tudo aquilo que eles precisavam estava ali. E a coisa que eles mais precisavam, que era da presença de Deus, estava ali pessoalmente para eles. Mas os desejos humanos, aquilo que eles começaram a olhar ao redor e desejar, levaram aquele casal para uma vida de desgraça. E tudo começou quando o sentido de Eva, porque a mulher qual que é o sentido mais forte da mulher? Qual é? Diga comigo, a audição. Por isso que tem homem feio que leva uma mulher linda, porque ele é bom de lábio, né? Ele é bom de conversa, ele é bom de papo. E qual que é o sentido mais fervoroso de um homem? Diga comigo, a visão. Fala comigo, a visão para o homem e a audição para a mulher. Talvez se a serpente tivesse aparecido para Adão, como o sentido mais aguçado de um homem é a visão, ele ia olhar e ia falar assim, gente, uma cobra falante. Desde quando? Ia fazer, né, o cara assim matuto, né, do jardim, lá da montanha, da roça, ia pegar o pau e pá, na cobra, ela ia cair desmaiada e ia, fim de história. Porque ele ia falar, uma cobra falante? Desde quando a cobra fala? Sai fora, Satanás. Mas não. O diabo foi na parte frágil que era o ouvido de Eva e disse a Eva o que ela queria ouvir. Olha, mas você não pode comer daquela árvore tão viçosa. Você não pode ter aquilo que é tão bom. Você não pode se candidatar àquele emprego. Você não pode se candidatar àquela vaga. Você não pode fazer isso na igreja, fazer isso no ministério. Você não pode ir atrás de tal pessoa. Você não pode ter tal coisa, fazer tal coisa. Você tem certeza disso? E Eva ouvindo. Eva estava tão fascinada pela voz da serpente que ela esqueceu de olhar que estava falando com uma serpente. Ela não conseguia ver, ela não conseguia enxergar, porque o fascínio estava na voz, estava no som, estava naquilo que aquela serpente falava. E o que aquela serpente falava ia de encontro ao desejo que havia no coração de Eva, de conhecer tudo, de ser suficiente em tudo, de ter tudo. E tudo significava ter a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era linda, viçosa, era aplausível, ela era desejada, mas era proibida. Era proibida. Porque o nosso Deus, como um bom educador, não nos dá tudo, não nos permite tudo. Há coisas que Deus nos abençoa, há coisas que Deus faz, há coisas que Deus gera, há coisas que Deus produz só para você. Mas como bom Pai, Ele não nos dá tudo e nunca vai nos dar tudo. E sempre haverá um não para você. Para homens e mulheres de Deus terem uma vida com Deus num nível alto, haverá sempre um não. Não compactue, não vá, não confraternize, não faça parte disso, não esteja nesse lugar, não misture com essa pessoa, não dê ouvidos a isso, não coma isso, não vista isso. Há ou não há? Há ou não há? Sempre há uma árvore que nós não vamos poder tocar, porque Deus é um bom pai, e um bom pai coloca limites. Aquela árvore era um limite, aquela árvore era um treino, aquela árvore estava adestrando Adão e Eva para viver com Deus, porque na vida do crente sempre haverá um não coma, não toque, não ponha a mão, não faça parte disso, não pode. A vida com Deus não é uma vida que pode tudo, mas Eva olhou e ela queria uma vida fácil, onde tudo era possível. Aonde ela ia olhar, ia comer aquele fruto, onde ela ia olhar, ia colocar a mão ali. E ela encontrou alguém que disse para ela aquilo que ela desejava ouvir. Olha, Eva, eu acho que você entendeu errado. E se você não entendeu errado, se é isso mesmo que Deus te disse, você sabe por que Deus está querendo fazer isso? Porque você vai começar a conhecer coisas. Você vai ficar ligada, você vai ficar inteligente.
Você vai ser como Ele. Agora me diz uma coisa: quem desejou ser como Deus? Quem foi o anjo caído que desejou ser como Deus? Quem é que tinha a lábia e o poder, desde a fundação do mundo, o poder de convencimento, de convencer 1/3 dos anjos a se rebelar contra Deus? Satanás não convenceu criaturinha, não convenceu flor, não convenceu mato, não convenceu pedra. Satanás convenceu anjo. Ele falou com todos, mas 1/3 caiu na lábia dele. Você já parou para pensar nisso? Que para eu... Aqui tem 3 pessoas aqui. Para eu ter um resultado efetivo, eu tenho que falar com as 3. Satanás falou com todos os anjos e convenceu 1/3 deles. O poder de persuasão, o poder de convencimento, os argumentos de Satanás são incríveis. Incríveis! Eu estava vendo a mulher que vai ser nomeada como secretária, ou esqueci o nome, dos direitos da mulher, pelo novo governo. Abortista. Abortista. É a maior defensora de todas as ONGs de aborto no Brasil. E eu estava vendo o discurso dela, e é lindo o discurso dela. É lindo, porque toda mulher tem direito a decidir se vai querer levar a gestação à frente ou não, porque afinal de contas é a vida dela que vai ser atingida. Sim, se todo ser humano tem direito à vida, o que está aqui também tem. Ninguém tem o direito de fazer. Só que os argumentos são tão embasados, são quase tão perfeitos, que tem muito crente abortista. Tem muito crente que toma santa ceia, que professa fé e que concorda com o aborto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é pegar o sangue de Jesus e fazer xixi em cima dele. É dizer que Jesus morreu à toa, porque você confessa uma fé que não é total. Porque ou eu acredito em toda essa Bíblia, ou eu não acredito em nada dela. Não tem como eu escolher, olha, essa parte aqui eu vou... Não. Também não. Vou escolher, vou gostar só da parte que Deus prospera. Não. Os argumentos de Satanás são muito embasados. Os argumentos de Satanás para um divórcio são muito embasados. Os argumentos de Satanás para alguém abandonar alguém, para alguém trair alguém, para alguém ser desleal, infiel a alguém, são muito embasados. Porque nós estamos falando de uma pessoa que desviou o anjo. Nós estamos falando de uma pessoa que conseguiu convencer uma mulher que via Deus todos os dias a fazer aquilo que Deus falou. A única coisa que Deus falou para ela: não faça. Satanás foi lá e convenceu para ela fazer. Você já viu aquele vídeo das mães que colocam a criança na frente do doce e fala assim: a mamãe vai ali, o doce está aqui, você não come. E a mãe põe a câmera filmando e sai, e a criança fica... Lembrei até do Abraão agora, gente, meu filho. Domingo, Abraão orando aqui para as crianças, no domingo de manhã. Ele pegou o pirulito dele, abriu, e ele ficava assim. Aí o Abraão olhava para ele. Aí o Abraão não olhava ele. Enquanto o Abraão olhava, ele estava orando. Enquanto o Abraão não olhava, ele estava lambendo o pirulito. E todo mundo começou a me cutucar e rir. Eu falei: eu tô vendo. Em casa eu pego ele, eu tô vendo. E aí, esse vídeo de crianças, ele é assim: a mãe deixa a criança para fazer um teste de obediência. E é muito engraçado porque Deus não estava no jardim naquele momento. E Deus depois chega como se nada tivesse acontecido. Adão, Eva, hello, estou aqui, meus filhos. Aí chega os dois de tanga, né? Que a Bíblia fala que eles fizeram uma tanga. Nem fazer uma tanga, gente. Aí vai chegar lá e Deus fala: o que é isso? Por que vocês estão vestidos assim? Por acaso vocês comeram da fruta? Deus não sabia que tinha comido? Deus não sabia? Só que Deus chegou e falou: vocês comeram? Aí Eva falou, aí Adão falou: foi a mulher que só... tem nada a ver com isso, foi a mulher que só me deu. Aí ela falou: eu? Foi a serpente que me enganou, a serpente que o Senhor criou, inclusive. Ninguém lhe pediu desculpa, ninguém lhe pediu perdão, ninguém lhe assumiu o erro, porque para eles estavam certos. Quem acha que está certo não pede perdão. Quem acha que está certo não pede desculpa. Quem acha que está certo não volta atrás. Quem acha que está certo põe a culpa no outro, porque quer continuar com a razão.
Em momento algum você vê, como nós vimos em Davi, Deus tem misericórdia de mim, me lava, me purifica, me perdoa. Como nós vemos outras pessoas se arrependendo, chorando amargamente diante de Deus. Mas Satanás teve um argumento tão poderoso com Eva, que a única coisa que ela pôde fazer foi culpar a própria serpente. Ali não houve arrependimento. Ali não houve voltar atrás. Ali não houve pedir desculpa, falar, Deus, a gente mandou mal, muito mal, perdão. Deus, não sei onde eu estava com a cabeça. Essa mulher só me mostrou um negócio, eu fui e comi, mas o erro é meu, eu comi. Porque se Adão tivesse dado um tapa naquela fruta, de mandar a fruta para o alto, talvez a história seria outra. Se Eva tivesse falado com a serpente, cobra fala, você tá louca? Sai fora. Talvez a história seria outra. Mas Satanás encontra o seu desejo e trabalha sobre esse desejo. Você tem o desejo de se casar? Cuidado, é sobre esse desejo que Satanás vai trabalhar. Você tem o desejo de ser mãe? Cuidado, é sobre esse desejo que Satanás vai trabalhar, mesmo que seja com o marido de outra esposa. Você tem o desejo de ter uma empresa? Você tem o desejo de ser próspero, de ser um empresário de sucesso? Cuidado, porque é sobre isso que Satanás vai trabalhar. A Bíblia diz, peça a Deus que abençoe os seus planos, que abençoe os seus desejos, e eles darão certo. A Bíblia nos ensina a pedir a bênção de Deus sobre os nossos desejos, mas também nos ensina a fazer bons desejos, a fazer bons pedidos, porque quando nós não recebemos é porque nós pedimos mal. Mas Satanás é especialista em sondar os seus desejos. Você tem o desejo de ser livre, você tem o desejo de ser empoderada. Gente, feminismo é uma doença, é um câncer. Eu não quero ser feminista, eu quero ser feminina. Eu quero ser uma mulher que fala, amor, por favor, amor, paga o meu botox. Entendeu? E eu vou chegar aqui assim, ó. Falei com a Karina, né, Karina? Eu vou chegar assim na igreja, não vou nem piscar. E alguém me falou o que aconteceu, eu vou falar, meu marido me abençoou. Eu não tenho problema com isso, eu quero mais é que ele pague mesmo. Eu quero mais é que ele pague. Eu quero mais é que ele me compre sapatos e bolsas, oh glória. Sabe, que ele me leve para jantar camarão, oh aleluia. Eu não tenho problema com isso. Mas o que o mundo nos ensina? Não dependa de nenhum homem. Faça por você. Seja suficiente. Para de depender do seu pai. Para de depender de qualquer homem. Homem não presta. Gente, eu tenho atendido tantas mulheres com problema nessa área. Mulheres que olham para o pai e veem o pai um trapo, uma imundícia, um nojo de homem. E que começam a vincular isso à figura masculina. E crescem achando que são suficientes. Só que essa suficiência afasta elas do propósito de Deus. Porque feminismo é uma doença, assim como o machismo é uma doença. Sabe o que não entra na minha mente? Se o sufixo ismo, não pode ser associado ao homossexualismo, porque conota doença, feminismo não é uma doença? Não tinha que ser feminilidade, como homossexualidade, ou masculinidade? Mas masculinidade é vista como uma doença. Feminilidade é vista como uma doença. Mas homossexualidade é vista como um caminho. Porque nesse caso, o sufixo ismo, que é conotação de doença, não pode ser aplicado. Você está entendendo a loucura? A inversão de valores? E às vezes a gente não é capaz de parar para pensar, porque o diabo vai de encontro aos nossos desejos. E ele sonda, e ele conhece, e ele vai exatamente no seu calcanhar de Aquiles, no seu ponto fraco. Quantas pessoas estão endividadas até aqui, ó? Até a cabeça. Até a cabeça. Sabe por quê? Porque queriam um carro novo, foram lá e compraram. Queriam uma casa mobiliada, nova, linda, decorada, foram lá e fizeram. Mas você está perdendo a sua família por causa disso. Você está perdendo o seu casamento por causa disso. Você está perdendo momentos preciosos com os seus filhos por causa disso. Eu aprendi a olhar para as restrições de Deus como oportunidade de mudança. Há um tempo atrás, o Sérgio ganhava muito bem. E a gente tinha uma vida muito diferente financeiramente. E ao longo do tempo, essas coisas foram mudando. E os nossos hábitos também foram mudando.
Eu não tenho o hábito de fazer lanche na rua. Eu não tenho o hábito de ir a restaurantes. Eu não tenho o hábito de ir a lugares, comer. Mas eu tenho o hábito de fazer isso tudo em casa. E esses dias foi aniversário da minha irmã, no dia 12. E a gente queria ir, todo mundo queria sair. E a gente não podia sair. E aí, de repente, eu falei, vou fazer mini pizza. E aí, peguei as massas, fiz a massa, fiz o recheio, fiz um monte de mini pizza. Coloquei as crianças na mesa, coloquei uma toalha, coloquei os pratinhos. Vamos brincar de cantina italiana. Coloquei os copos e e parti as mini pizzas em 4. Coloquei uma tábua de madeira. E ali houve uma alegria tão extraordinária. Nós gastamos R$40. Eu falei, Deus, se eu tivesse ido para a melhor pizzaria de Juiz de Fora, nós não estaríamos tendo essa comunhão. Nós não estaríamos tendo este momento. Mas muitas vezes o desejo de ter, de fazer, nos fazem negligenciar as coisas que Deus nos dá a oportunidade. Pelo desejo de um carro, há marido negligenciando a esposa. Pelo desejo de um emprego, há mulheres negligenciando o marido. Pelo desejo de independência, há filhos renegando o pai, assim como o filho pródigo fez, tratando o pai como morto, a mãe como morta. Pelo desejo de sucesso, há ministros morrendo no altar. Há pessoas que antes pregavam Jesus Cristo é o Senhor e hoje pregam a heresia. Jesus Cristo é o Senhor quando me convém, quando eu quero, quando eu deixo, quando eu acho que é. Só que isso tudo é gerado no desejo. Desejo. O desejo está no seu coração, está na sua mente, está nas suas emoções. Por isso que Davi diz ao Senhor, depois de passar assim, trancos e barrancos, vamos dizer assim, depois de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, olhando para a mulher errada, desejando a mulher errada, pegando a mulher errada, no momento errado, tudo errado, Davi diz para o Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Coração puro precisa ser criado em nós, porque o seu desejo destrói a pureza do seu coração todos os dias. Você acha que eu já não tive desejo, vontade de fazer muita loucura? Você acha que eu já não tive vontade de sair da igreja? Você acha que eu já não tive vontade de sair daqui? Você acha que eu já não tive vontade de largar o meu marido? Mandar ele plantar coquinho? Você acha que eu já não tive vontade de colocar uma mochila nas costas e falar, fica com essas crianças, sabe? Fica com essa vida, fica com isso tudo aí, meter o pé no mundo? Desejos acontecem, porque a nossa vida não é perfeita e cada dia você vai matando leões diferentes. Só que um dia, eu disse para Deus, Deus, tá difícil, tá pesado, lá na igreja tá difícil, lá na igreja tá pesado, eu olho para um lado isso, eu olho para o outro isso, eu fecho um olho isso, eu ouço isso, eu vejo isso, porque muitas coisas a gente só observa, muitas coisas a gente não faz, a gente não reage, não é para reagir, não é para fazer. E um dia, uns anos atrás, o Senhor disse para mim, você deixa de ser leles, porque na sua família há más pessoas? Eu disse, não. Você deixa de ser filha do Pedro, porque ele traiu sua mãe com Deus e o mundo? Eu, não. Você deixa de ser sobrinha das suas tias, porque elas são lésbicas? Não, e Deus me perguntando isso. Você deixa de ser prima dos seus primos, porque eles são gays? Eu, não. Você deixa de ser família, porque eles são adúlteros? Eu, não. Ele, então por que você quer deixar de ser igreja? Porque as pessoas que estão lá são tão imperfeitas quanto você. E naquele momento, eu entendi que o que eu desejo não vale nada. Porque nós não podemos ser movidos por desejos, mas por aliança. Por desejo não, mas por propósito sim. Muitas pessoas entraram este ano com desejos e não chegaram até o final. Com maus desejos. E não chegaram até o final. E eu não estou falando de quem foi para outra igreja, não. Eu estou falando de quem entrou o ano na presença de Deus e hoje está na bebida, está no cigarro, está na droga, está no adultério, está na desgraça. É dessas pessoas que eu estou falando. Quando nós olhamos lá
Eu estou aqui na igreja desde 96. Nós estamos em 2002. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos quando eu entrei aqui. Eu estou com 38. E quando eu olho as fitas do retiro, quando eu olho os retiros do Kaique do Linhares, quando eu olho os Unijovem, quando eu olho as faixas das 7 unções, aqueles vídeos que tinha tudo aqui, sabe qual que é a sensação que eu tenho? De luto, de tristeza. Sabe por quê? Eu olho os meus amigos que não estão mais aqui com a gente. Porque aquilo que eles desejaram, tiraram eles daqui. Teve gente que desejou o sucesso, perdeu o ministério, perdeu o casamento, perdeu a vida com Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o altar, perdeu o chamado. Teve gente que desejou a fama. Teve gente que não achou o suficiente tocar guitarra aqui no altar. E hoje está perdido, invadido pelas drogas, invadido por bebida, arrasado. Teve gente que não se conteve em esperar no Senhor, confiando que Deus enviaria um bom casamento, uma boa pessoa. Porque Deus faz isso, Deus abre boas oportunidades. E se entregaram a qualquer um e fizeram com qualquer um e hoje estão vivendo qualquer vida. Já no terceiro, no quarto, no quinto relacionamento pós-casamento. E eu não sei, outras pessoas estão aqui dessa época, até de épocas anteriores. Mas quando a gente olha para as pessoas que deram certo, são as pessoas que negaram seus desejos. Você acha que o Júnior precisava estar aqui? Começando pelo fato, ele é filho do vice-presidente da igreja no Brasil. Não é pouca bosta, não. Começando pelo fato, foi para o Paraguai, fez seminário de música no Marcos Witt, estudou, a vida inteira ele estudou, a vida inteira ele se dedicou. Ele podia estar pastoreando qualquer igreja, ele podia estar em qualquer lugar, ele podia estar em outro país, ele podia estar em Dallas, que era o coração dele, estar no Christ for the Nations. Mas sabe por que ele está aqui? Sabe por que Lula está aqui? Porque negaram o desejo do coração deles. Há coisas que a gente precisa negar. Há coisas que a gente precisa abandonar. Estou acabando. Se eu seguir o meu pastor, eu prego mais 40 minutos. Amém. Que quando apita, o Abrão prega mais 40 minutos. Pode cronometrar. Mas eu vou manejar. Se a gente for seguir os desejos do nosso coração, quando eu voltei de Londres, quando eu e o Sérgio voltamos, eu fiquei numa guerra, num conflito muito grande, que eu falei, Deus estava dando tudo certo lá. Eu podia estar servindo o Senhor pela casa da bênção lá, tinha oportunidades. Mas Deus falou, vai, volta e começa tudo de novo. Mas Deus me tirou de lá para me forjar aqui. Deus me tirou de lá para me esfolar aqui. Deus me tirou de lá para me bater aqui. Deus me tirou de lá para me lavar aqui. Deus me tirou de lá para me fazer crescer e virar gente aqui. Porque eu era um pseudo-crente, eu achava que eu era de Deus. Mas hoje eu vejo que Deus tinha muito mato para capinar ainda tem. Está capinando todo dia, porque o mato cresce. Só que todo mundo que eu vejo dessas filmagens, desses tempos, que estão aqui, que estão na presença de Deus, que são pastores hoje em outras cidades, em outros estados, que servem a Deus, às vezes em outra igreja, mas servem a Deus, mas estão com o Senhor, que estão aqui, que são pastores aqui. São pessoas que negaram os seus desejos e as suas vontades. Porque desejos nós temos muitos. Tem muita mulher casada desejando outro homem, mas ele não é seu. Tem muito homem casado desejando outra mulher, mas ela não é sua. Tem muito empregado tentando tomar o lugar do patrão, mas essa empresa não é sua. O dia que você merecer e fizer por onde, Deus te dá uma. Essa cobiça, esse desejo nos desvia, nos perverte. Há muita gente desejando tantas coisas que está fazendo qualquer coisa por isso. Só que a vida com Deus é medida pela árvore do não toque, não coma, não faça parte disso. Eu não sei o que é que Deus colocou na sua vida como um não, mas se atente a isso e comece a observar, porque esse é o limite que vai fazer com que você cresça. Esse é o limite que vai fazer com que o seu relacionamento com Deus floresça e prospere. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o limite de obediência.
era o limite de crescimento, era ali que estava o segredo. O segredo não estava no jardim, o segredo não estava nas flores, na relva, o segredo não estava no clima, o segredo estava naquilo que eles não podiam fazer. Porque é muito engraçado, a Bíblia diz que quando o Senhor volta e Ele chama por Adão e por Eva, eles então ouvem a voz de Deus. O seu desejo te deixa surdo para a voz de Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que é humano te ensurdece para a voz de Deus. Só que depois que está tudo indo ladeira abaixo, depois que deu tudo errado, depois que a coisa está feita, Deus chega e então você consegue ouvir a voz dele, mas aí você já está de tanga. Aí você já está perdido. Aí você já está em pecado. Aí você já está caído. E o que resta nesse momento? Fazer o que eles não fizeram. Pedir a misericórdia de Deus. Fazer o que eles não fizeram. Se reconciliar. Fazer o que eles não fizeram. Rasgar aquelas vestes que Deus não deu para eles. Porque Deus não deu vestes para o homem e para a mulher de folha, de pele de animal. Deus não deu. O projeto de Deus era para que eles pudessem não ter aquelas vestes feitas por mãos humanas. Deus ainda foi misericordioso e Deus então fez uma veste, costurou uma veste para eles. Só que não era o projeto de Deus. Satanás tem ótimos argumentos para que você faça aquilo que Deus falou para você não fazer. Para que você desista daquilo que Deus falou para você não desistir. Para que você tire a mão do arado que Deus falou. Continua com a mão nesse arado e não olha para trás. Tem muita gente aqui no nosso meio, nessa igreja, que começou muito bem arando a terra, preparando a terra, começou muito bem na força, no cansaço, no suor, mas persistindo, correndo, indo um dia de cada vez. Mas começou a olhar para trás, olhar a árvore e dizer, mas não era isso, mas meu coração em Satanás. Será que você precisa continuar com a mão nesse arado? Tem tanta gente aqui para servir a Deus, tem tanta gente para fazer o que você faz, tem tanta gente aqui. Nesse meio tempo, desde 2009 que nós voltamos, nós já recebemos vários convites para sair daqui. Houve uma vez que uma igreja de Londres, que eu trabalhava no conselho de pastores lá, e eu ainda tenho contato com muita gente lá, assim, de amigos que nós fizemos e tudo. Uma igreja, o pastor, a esposa do pastor morreu, e o pastor precisava se retirar, porque ele tinha 4 filhos. E o pastor desse pastor é muito amigo nosso, ligou para nós e disse, olha, se vocês quiserem voltar, se vocês quiserem vir, nós temos uma igreja para vocês pastorearem, no norte de Londres, numa área que tem muita gente de fala portuguesa. A igreja está pronta, o pastor fulano de tal vai precisar se retirar, nós vamos enviar ele para Portugal. Mas essa igreja está vaga. Como nós já conhecemos vocês já foram ordenados pastores aí. Se vocês quiserem, vocês voltam. Eu não senti paz, porque não era o meu desejo, mas não era o desejo de Deus. Era o meu desejo. A porta começou a ser aberta. Eu olhei e falei, Deus, olha, imagina. Eu já tinha o Abraão na época. O Abraão ser criado na língua inglesa, com fala inglesa, com visto, com igreja, a gente ser pastor lá. Nós tínhamos voltado de Mar de Espanha, numa situação muito complicada com a igreja, com essa igreja, com a instituição. Eu estava muito ferida, eu estava muito decepcionada com a instituição. E aí de repente alguém liga e fala, eu tenho a solução para você, sai daí, vem pastorear outra igreja. Sai daí, vem para cá, que as portas estão abertas. O que era natural de eu fazer? Deus ouviu a minha oração, Deus tirou a minha humilhação, eu vou sair dessa pobre, assim que fala, sei lá, eu vou sair desse vale, e agora eu vou embora, e quem me viu passando na prova e não me ajudou, agora que vai vir na vez vai se arrepender, vai estar lá na plateia ou no palco, e vai ver Jesus brilhar em mim, porque minha vitória tem sabor de mel. Era para eu ter pensado assim.
aquele pastor, que intencionado, eu creio que ele estava bem, mas de boas intenções o inferno está cheio, nos ligou porque lembrou da gente. Eu me lembrei do meu desejo, não era o desejo de Deus. O Senhor me lembrou de uma canção que nós cantávamos aqui quando Marquinhos e Cíntia eram pastores de jovens. É uma canção do Jeremy Camp, que fala: eu quero ser verdadeiro e me esvaziar de mim. Eu quero ser santo, eu quero ser alguém e o meu orgulho deixar. Este é o meu desejo, usa-me, Senhor. E Deus me lembrou da parte que falava: em minha vida posso ver, toma-me, eis-me aqui. Sei que há muito mais aqui dentro de mim, e não há o que fazer com o teu grande amor. Então dou minhas mãos, usa-me. Deus me lembrou dessa canção. Deus me lembrou que o desejo dele é que eu obedecesse a ele, mesmo que isso custasse deixar Deus me ralar, deixar Deus me tratar, deixar Deus me colocar no meu lugar. E o meu lugar era prostrada diante dele. As coisas que você está perdendo, coloque diante de Deus, porque os seus desejos estão fazendo você perder. As coisas que você esqueceu estão sendo esquecidas pelo seu desejo. Olhe para mim agora. As coisas que estão ficando pelo caminho, estão ficando pelo caminho porque o seu foco mudou, o seu alvo mudou, o seu olhar mudou. O que a Bíblia diz? Tenha um foco. Quando o negócio estiver pegando para os seus lados, que você precisar de socorro, levanta os seus olhos, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Olha para um lado só. A Bíblia diz: erguei os vossos olhos. Para de olhar para os lados, para de olhar para as oportunidades. Deus não é um Deus de oportunidades, Deus é um Deus de propósito. Ah, mas eu tenho tantas propostas. Ah, mas eu tenho tantas oportunidades. Ah, mas eu tenho tantas portas abertas. A porta é estreita. A porta é pequena. A porta é praticamente invisível. Você só consegue ver se Deus te indicar, se Deus te mostrar, se Deus te fizer passar por ela. Deus não tem propostas. Deus não tem planinhos. Deus não tem coisinhas para te dar. Para de ver Deus como o Silvio Santos, que arranca dinheiro para te dar, e é viagem para te dar, e é casa para te dar, e é barra de ouro para te dar. O Senhor quer que você entenda, queira o desejo dele, queira desejar como ele deseja. O Senhor Jesus podia, e podia mesmo, porque eu não valho muita coisa não, eu não sei se você está no meu time. Mas humanamente falando, morrer pela gente? O que a gente tem de bom? O que a gente fez de bom? Nada, nada. Aqui a gente pode só competir quem veio para a presença de Deus. Não estou aqui não, querida. Quem veio para a presença de Deus, menos sujo. Menos sujo. Mas o Senhor Jesus podia ter desistido do propósito dele. Ele podia ter falado: eu não desejo sentir essa dor. Eu não desejo passar essa humilhação. Eu não desejo ser crucificado dessa forma. Eu não desejo estar ao lado de 2 ladrões, porque eu nunca roubei. Eu não desejo ser humilhado, ser caluniado. Eu não desejo ser cuspido. Eu não desejo ser agredido, porque eu nunca fiz por merecer. Ele podia ou não podia ter feito. Mas esse não era o desejo de Deus. E quando alguém, bem intencionado, diz para ele: não, Jesus, você não vai morrer. Jesus, não. Pedro sanguíneo, né? Pedro do time dos sanguíneos, quem é sanguíneo entende. Não, Senhor, você não vai morrer, você não vai morrer. Jesus diz para eles: para trás de mim, Satanás. A voz de Satanás não vai me pegar. Pode ter pego Eva, pode ter pego Adão, e eles perderam o jardim, mas eu não perco a cruz. Eu não perco o desejo, eu não perco o propósito. Se é desejo de vocês que eu não seja crucificado, o meu desejo é servir a Deus sendo crucificado. O desejo de Deus nem sempre vai te levar para bons lugares. O desejo de Deus nem sempre vai colocar muitos amigos ao seu redor, mas vai colocar amigos verdadeiros ao seu redor. O desejo de Deus nunca vai te levar para lugares assim, ó. Às vezes não vai te levar para lugares de promoção, de destaque.
A vida com Deus não é instagramável. O melhor de Deus não aparece no Instagram. O melhor de Deus é quando Deus te quebra. O melhor de Deus é quando Deus te pega. O melhor de Deus é quando Deus te esfola, te lava, pega aquela escova assim das cerdas amarelas, cabo de madeira, um sabão azul assim de barra, esfrega o sabão em você, e esfrega igual lavar calça jeans antigamente, lembra? É isso que Deus faz com a gente. Só que daí a gente fica o quê? Para tristeza de muitos, alvo mais que a neve. Aleluia. O sabão azul, que no caso é vermelho porque é o sangue de Jesus, é o que nos deixa alvo como a neve. Desejo de Deus não é que dê tudo certo, não. Porque olha, essa música vai dar tudo certo. Eu queria saber quem escreveu. Porque eu sempre digo para os meninos, eu falo assim, Ana Luísa, a música deste ano da minha vida é Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, toda a vida me alegrarei. Essa música é verdadeira. Porque nem tudo vai dar certo, nem tudo vão ser flores. Deus às vezes não vai te promover ou vai te mostrar, porque para Deus fazer algo na vida de muitos homens, Ele teve que colocar eles na caverna, teve que colocar eles em poços, teve que colocar eles escondidos. Para Deus promover, às vezes Ele te esconde, Ele te refugia, Ele te tampa. Para Deus te promover, para Deus fazer algo na sua vida, muitas vezes você vai achar que está sendo muito humilhado, muito esfolado, muito, sabe assim, ferido. Mas é Deus lavando. Você já brincou na rua? Você já chegou em casa todo sujo? Ou você soltava pipa no ventilador? Às vezes eu chegava em casa toda suja. E às vezes eu caía e machucava. E a minha mãe, como boa colérica, pegava uma bucha, que ela comprava na roça, uma bucha desse tamanho, trazia, e ela ia cortando, e até a bucha amolecer, ela era dura. E ela passava um sabão febo, que ardia a alma. Daquele sabão você abre, ele já entra no seu olho assim de arder. E ela esfregava ali, e ela falava, nisso, porque minha mãe fala assim, nisso é pra você aprender a ficar suja na rua. E esfregando. Mas eu saí daquele banho limpo. Eu olhava pra minha mãe com aquela língua de fora. Eu olhava pra minha mãe me esfregando. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu saía daquele banheiro limpo. Muitas vezes com o chuveiro queimado ela ainda dava banho de balde, ainda esquentava lá, colocava, temperava a água. Esfrega, pá! E aí a raiva, né, da gente estar sujo, jogava água, pá! Mas eu saí dali limpa. Porque nem tudo são flores, mas o desejo de Deus te purifica. O desejo de Deus te deixa limpo. O desejo de Deus te dá paz. Se você quer saber, eu fiz a melhor escolha, a melhor decisão da vida em ouvir a voz de Deus sempre, sempre, sempre. Porque a voz de Deus me trouxe até aqui, ralada, apanhada, né? Assim, todavia me alegrareiada, tudo, né? Mas a voz de Deus me trouxe até aqui, a voz de Deus te trouxe até aqui. Meu irmão, é uma vitória você estar aqui hoje. É uma vitória você estar sentado nessa cadeira e você pode falar, mas você não sabe como está a minha vida. A sua vida está nas mãos do seu Jesus, que vivo está. O que eu posso te falar é que por pior que estejam as situações, o seu Redentor vive. Aquele que te guarda não dorme. Você está aqui, você pode estar com conta para pagar, você pode estar com o nome mais sujo que Pombal, você pode estar assim, ó, naquela situação, mas você está aqui. Aleluia. E enquanto você estiver nas mãos dele, obedecendo a ele, o seu problema é problema dele. A Bíblia diz que aquele que nos guarda não dormitará. Ele não dorme, ele não esquece, ele não se afasta. Olhe para os seus desejos e fala, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum desejo mau. Vê se há em mim alguma coisa que está me afastando, me desviando a minha rota. Porque qualquer desvio de rota, a princípio, te afasta muito pouco do ponto original. Mas à medida que você vai seguindo aquela trajetória de desvio, num determinado ponto você está muito longe do que você deveria estar. Toda reta começa mínima no seu desvio, mas ela é capaz de fazer você
sair muito do seu percurso, muito do seu trajeto. E o que Deus tem para nós no ano que vem, meu irmão, não é uma vida perfeita, floreada, mas é uma vida digna. Amém. Sabe o que eu creio para o ano que vem? A gente vai continuar tendo problema, porque os problemas fazem parte da vida. A gente vai continuar todo mês recebendo cartas indesejáveis de pessoas dizendo que a gente tem que pagar coisas, declarações de amor chamadas boletos. Mas a gente vai continuar tendo problemas no trabalho, problemas na família. Só que nós vamos estar diferentes em relação a isso. José enfrentou problemas ao longo de toda a sua vida. Problemas com a sua família de pais, problema com a sua família de irmão, problema com a sua família de filhos, na sua casa de filhos, problema na sua descendência, problema no seu reino, problema no seu governo, problema com seus amigos. Mas em cada um desses problemas ele estava diferente e firme na presença de Deus. O ano José não é para quem acredita que vai ser perfeito, é para quem acredita que o nosso desejo está nele. José não queria a mulher de Potifar. José não queria um lugar que não era dele. José não queria ser um estorvo, não queria ser um peso, não queria ser um fracasso. José não queria ser um escândalo, ele queria servir a Deus. E o ano está chegando aí. É o nosso ano, José, é o ano de dizer: vem problema, vem, ó, tá te esperando. Meu joelho te espera, meu jejum te espera, minha Bíblia te espera, minha consagração te espera. Vem problema, que eu vou colocar você debaixo do meu joelho. Amém. Meu irmão, quando nada mais tiver saída, é nesse ponto que nós somos testados a confiar em Deus. Tá impossível? Tá difícil? Coloque o seu desejo, a sua confiança e a sua fé no Senhor. Redirecione o seu desejo, redirecione aquilo que está em você. Vê se há em você um caminho mau. E peça a Deus: guia-me pelo caminho eterno. Amém. Fique sobre seus pés. Coloque a mão sobre o seu coração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga isso a Ele. Quebranta o meu coração, transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra
aquilo que nós precisamos. Coloque a mão sobre o seu coração. Meu Deus, eu te peço uma unção de livramento sobre os teus filhos nessa noite. Há pessoas que chegaram aqui, meu Deus, a um passo de serem capturadas por Satanás. Porque tem sofrido, porque tem padecido, porque tem chorado, porque tem tido desejos, ó Deus, de viver uma vida melhor, e não há nada errado nisso. Desejo de ser feliz em sua casa, desejo de serem prósperos, abençoados, de serem felizes. Mas Deus, no meio desse caminho, Satanás encontrou esses desejos e tem deturpado o propósito do Senhor, o desejo do Senhor para essa vida. E há pessoas que chegaram aqui hoje, e teu Espírito me mostra isso nitidamente, que estavam a um passo de serem tragadas pelas astúcias de Satanás. São meias verdades com bons argumentos, com boas falas, com boas saídas, com árvores viçosas, boas para se comerem, com frutos bons para se ver, para se desejar. Mas não é o que o Senhor tem para essa pessoa. Meu Deus, livra esse jovem agora de toda a cilada do inimigo. Livra esse menino, livra essa menina agora, Pai, de todo laço, de uma gravidez fora do tempo, de um casamento fora do propósito, de uma doença que não vai ter cura. Livra agora, Senhor. Eis que o Senhor te diz: não é meu desejo, não é meu desejo, eu não estou nisso. Meu Deus, livra agora, Pai, este homem, esta mulher. Meu Pai, que por quererem, por desejarem tantas coisas, tem se perdido na fé, tem se perdido, Pai, no propósito. Muitos homens que aqui estão não oram como oravam antes, não jejuam como jejuavam antes, não leem a Bíblia como liam antes, não têm o Senhor como tinham antes, porque olharam para trás com suas mãos no arado, desejando coisas, desejando bênçãos, e Satanás veio e encontrou esses desejos. Tem misericórdia desses homens, Pai. Tem misericórdia dessas mulheres, Pai, que têm chorado. Muitas aqui, Senhor, têm perdido sua saúde, noites de sono, têm perdido o apetite, têm perdido, Pai, o controle. Mas não é perdido o controle para o Senhor, é para o desespero. Meu Pai, esse desespero está gerando desejos que afastam do Senhor. Toma essa mulher nas tuas mãos, toma esse homem nas tuas mãos, toma esse jovem, toma essas crianças nas tuas mãos. Oh Pai, o Senhor tem, o caminho do Senhor é reto, é perfeito. Oh Pai, a estrada do Senhor é a justiça e a verdade. Pai, pode não ser fácil, pode não ser rápido, mas o teu desejo é o melhor. Sonda e conhece agora, Pai. E o que eu te peço é que haja agora sobre os céus desta igreja o livramento sobre o teu povo. Todos aqueles que estavam presos, cegos, surdos, apáticos, às garras de Satanás, abre os olhos do teu povo para que eles possam ver a tua vontade e ver, ó Pai, as ciladas que Satanás tem preparado. Meu Pai, que o teu povo não tenha dificuldade em dizer não para as árvores viçosas. Que o teu povo não encontre resistência para dizer não àquilo que o Senhor já disse não. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós vamos ter paz. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor que os olhos, os ouvidos, os sentidos do teu povo sejam abertos nessa hora para aquilo que o Senhor deseja e para aquilo que Satanás tem armado contra eles. Meu Deus, há jovens aqui que estavam marcados para morrer até o dia 31, dê livramento a eles. Pai, livra esse jovem do acidente de moto que estava programado para ele. Em nome de Jesus. Pai, guarda. Pai, guarda. Guarda, Senhor. Livra, Pai. Em nome de Jesus. Pai, que a tua igreja seja abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor, livrada pelo Senhor, protegida pelo Senhor. Meu Pai, que todos os dias